tua ressurreição. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode acender as luzes aí, por favor, irmãos. Vocês estão bem? Vivos? Depois de uma noite longa? Pode voltar para o seu lugar. Vamos quietar um pouquinho agora a nossa alma. Vamos aliás, já demos início ao nosso primeiro dia, mas eu vou trazer a primeira palavra desse primeiro dia. E o título está aí: Deus não tem um plano B. A minha ideia é compartilhar e despertar no seu coração mais amor por Jesus. E na medida que nós crescemos no nosso amor por Jesus, nós crescemos em zelo por tudo aquilo que Ele tem zelo. E a minha palestra, ela tem a ver com virar a mesa contra o falso ensino a respeito da igreja que tem crescido nos nossos dias. Quando nós casamos com alguém, nós casamos com um pacote, a família dessa pessoa vem junto. E nessa família tem parentes, nem sempre eles são legais, mas você se torna família com eles. E você vai precisar suportar algumas coisas desagradáveis por amor àquela pessoa que você ama. Como igreja, nós nos casamos com Jesus. Jesus, ele tem uma grande família. Grande família, às vezes é legal. Nem sempre. Porque na grande família vão ter os tios chatos, os primos chatos. E é assim na igreja. Mas eu preciso que você seja tomado, em primeiro lugar, pelo entendimento, pela importância que a igreja tem. Depois que você se ligue em como Jesus ama a sua igreja, como Jesus ama a sua noiva, e por amor a essa noiva, por amor ao Senhor, e pelo amor que Ele tem por essa noiva, nós vamos nos entregar de coração a amar a igreja. Mesmo que a igreja, em alguns momentos, te fira, te ofenda, ou às vezes só porque ela não cumpre aquilo que é a sua vontade. Mas o meu desejo é despertar esse amor nessa manhã. Então eu vou enfatizar bastante o amor de Jesus pela sua noiva, pelo corpo de Cristo, pela sua igreja. E eu não tenho interesse de trazer uma teologia e refutar ela, porque eu tinha preparado dessa forma, mas eu pensei que a gente ia começar o ano já muito crítico, então eu dei uma mudada aqui. Mas a teologia que eu refutaria, e não vou mais refutar, seria a teologia dos desigrejados. Alguém se autodenomina isso aí? Tem coragem de levantar a mão? Tem uma irmã ali. Então vamos lá, irmão. Vamos tentar explicar o que eu penso a respeito disso. Então, antes de explicar, eu quero dizer para vocês que nós fizemos parte desse movimento. Eu vim da Assembleia de Deus e em um dado momento eu não concordei com as coisas que eu estava vendo lá e eu comecei a falar para a minha liderança, para o meu pastor e não fui ouvido. E como eu sempre fui um menino mimado, eu achei que a melhor coisa que eu podia fazer era sair daquele lugar. Não acho que o que eu fiz foi de tudo certo, não acho que o que eu fiz foi de tudo errado, mas Deus, na sua soberania, me guardou, me protegeu, me trouxe até aqui. A questão é que
A teologia dos desigrejados, ela fala de pessoas que por algum descontentamento com a liderança de uma igreja local, da sua congregação, das estruturas rígidas da igreja onde frequentam, resolveram rejeitar a prática litúrgica da eclésia. Então elas não querem, elas amam a Jesus, elas querem o Senhor, mas elas resolveram abandonar a prática litúrgica que pejorativamente elas chamam de religião ou religiosa. Então elas abandonaram as liturgias, elas abandonaram os cultos organizados, abandonaram o templo, algumas abandonaram a comunhão com os irmãos, outras continuam achando pessoas e congregam juntos, mas elas se tornaram cristão nominal. Eu me recordo que no tempo que eu me considerava um desigrejado, alguém perguntava: você é evangélico? Eu dizia: não, de jeito nenhum, sou cristão. Porque eu não queria que a minha imagem fosse associada à imagem que eu tinha a respeito da igreja. E essas pessoas, elas resolveram se afastar de toda espécie de movimentação eclesiástica organizada, e elas utilizam dessa ofensa pessoal, e eu não sei se é o caso daqueles que se autodenominam assim estão aqui, mas elas utilizam essa ofensa pessoal da sua igreja para declarar que toda movimentação organizada de igreja é nula. Eu pensei dessa forma. E eu trabalhei numa evangelização que poderia ser uma desevangelização, porque eu parei de compartilhar a respeito do meu amor por Jesus, e eu passei a compartilhar da minha mágoa pela igreja. E todas as pessoas que sentavam comigo, elas seriam doutrinadas no meu novo entendimento. Então eu falava sobre o sacerdócio dos santos, eu quase que decorei o livro de Hebreus inteiro, para que, por meio do fundamento do sacerdócio dos santos, eu dissesse que qualquer homem que se denominasse ou autodenominasse pastor, ele era um nicolaíta. Lembra desse tempo, Arlindo? E a gente conseguiu um Novo Testamento comentado. O Gui também acessou esse negócio, e eu consegui vários, eu comprei vários e eu distribuía para as pessoas. Lê isso daí. Porque esses irmãos que vêm de uma linha restauracionista, eles tinham muito forte o entendimento de que a igreja havia desviado do plano inicial de Atos e que agora ela estava totalmente fora do projeto do eterno propósito de Deus. Então, eu não sei se faz sentido para você, mas esse era eu. E eu quero contar esse testemunho para vocês. O que acontece é que as pessoas que creem dessa forma, elas dizem que qualquer exercício sacerdotal, ele só é legítimo se não tiver uma conexão com qualquer movimento organizado. E eu, claro, sem nenhuma influência de ninguém, saí da minha igreja, não ouvi pregações de pessoas, não congreguei no YouTube, tá? Não li livros que falam contra a igreja, simplesmente eu e a minha esposa orando junto por quase 5 anos para conseguir tomar a decisão de sair daquele lugar que hoje eu tenho total paz, sou amigo dos irmãos lá, voltei lá, pedi perdão para o meu pastor, me reconciliei com ele, mas está em outra cidade, eu não pretendo voltar para lá, não tenho pretensão de congregar lá, mas eu tenho amigos e irmãos lá. Mas além disso, foi aquele lugar que proporcionou para mim a pregação do Evangelho, de forma que o meu coração se converteu ao Senhor naquele lugar. E ainda que eu olhasse para aquele lugar naquele tempo e dissesse que aquelas atividades eram atividade nicolaíta, era espírito de Jezabel, era espírito de tanta coisa, eu não posso jamais dizer que aquele lugar não me abençoou. Eu não sei você, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei qual foi a frustração que você sentiu,
Mas foi nesse lugar que Jesus alcançou o meu coração. Quantas pessoas que estão aqui conheceram o Senhor e entregaram a vida ao Senhor numa igreja? Levanta a mão, por favor. Levanta aí, gente. Cedo ninguém venceu ainda, não, desodorante. Não precisa ficar com vergonha do irmão, não. Quase todos aqui conheceram o Senhor numa igreja. Foi esse lugar que foi a porta da salvação para nós. Ponto, tá? Vou continuar então. Então, essas pessoas, elas começam a congregar em pequenos ajuntamentos. E isso é bom, isso é legítimo. Nós ajudamos igrejas em vários lugares do Brasil. E algumas igrejas que nós ajudamos têm 4, 5 famílias, e nós acreditamos que aquele movimento é legítimo. É legítimo porque existe pregação da palavra, existe a administração dos sacramentos, batismo, ceia, existe disciplina eclesiástica, mas não tem uma estrutura. Ninguém é chamado de pastor. Alguns nem foram ordenados e reconhecidos pastor. E mesmo assim nós reconhecemos a legitimidade daquela movimentação. Nós não temos problema com isso. A questão é que muitos desses grupos, eles se reúnem, mas o que torna uma igreja, além de todas essas coisas que eu falei, é Cristo ser o centro. Mas o período que eu caminhei só, e algumas pessoas congregaram comigo nesse tempo, algumas estão inclusive aqui, mas pelo menos um grupo de 40 pessoas se reunia comigo em uma pizzaria, porque templo era pagão. Vocês estão entendendo? Eu não sei se também faz sentido para você isso. Quando nós nos reuníamos, o centro da nossa movimentação não era o nosso amor por Jesus, não tinha a ver com conhecer mais Jesus, mas nós nos reuníamos para falar mal da igreja, da liderança, das estruturas. E aí está o ponto. É legítimo desejar a movimentação sacerdotal de todos os santos. É legítimo o funcionamento dos dons. Todas essas coisas são legítimas, mas a questão é que isso tem se tornado um ídolo, de forma que qualquer movimentação organizada passa a ser vista como algo nulo, ilegítimo. E aí está o problema. Então, esse primeiro grupo, e eu sei que isso vai dar treta, principalmente no YouTube, e eu sei que vão jogar pedra, e eu estou tranquilo que o meu telhado não é de vidro. Ele ainda congrega, ele ainda reúne, então tem pessoas perto. Claro que a partir do momento que a movimentação deixa de ser ao redor de Jesus, que a palavra deixa de ser ministrada, os padrões morais vão cair, ou vão crescer. Porque você pode se tornar um legalista ao invés de um libertino. A questão é, esses ainda estão andando com alguém, mas tem um novo grupo, e esse é o segundo grupo que eu não vou refutar. Só vou falar o que eu penso sobre a igreja. Então, ninguém precisa brigar comigo, irmãos. O novo grupo se auto-intitula multi-igrejado. Vocês já ouviram isso? Desigrejado, vocês já ouviram, ok? Multi-igrejado, vocês já ouviram? Não. Esse é o grupo da segunda mesa que eu viraria se eu tivesse com desejo de brigar aqui, mas hoje eu quero paz e amor. Eles estão junto com todo mundo. Então quando você pergunta, onde você congrega? Ah, cara, eu estou no corpo de Cristo. Eu vou na igreja do pastor Wagner, vou na igreja do pastor Ângelo Basso, vou na igreja do pastor Arlindo Souza, vou na missa do padre Paulo, vou no terreiro do pai Francisco.
Eu estou com todo mundo e eu não estou com ninguém. E eu brinco que é a turma do tamo junto, né? Porque ele diz, não, tamo junto. Mas na verdade, não tá. Essas pessoas, elas estão frequentando vários lugares, mas elas não estão frequentando nenhum lugar, elas não prestam conta da vida delas com ninguém. E em geral elas elegem mestres segundo o seu coração. Tem uma passagem da Bíblia que fala a respeito disso. Então aquele que fala aquilo que eu gosto de ouvir, vai entrar na minha playlist do YouTube. É playlist no YouTube também? Então, esse cara aqui eu gosto de ouvir ele. Porque o que ele fala não me ofende, não me afeta, eu concordo. Pronto. Então, ou ele congrega no YouTube e ouve aquilo que ele quer, aquilo que convém, ele começa a ouvir uma palavra, não, essa palavra está tocando uma área que eu não quero ser aberta. Passa, né? Tira, coloca o outro. E isso tem muito a ver com a nossa geração, irmãos. Viver igreja nos nossos dias é contracultural. As pessoas vivem uma vida cada vez mais independente. Então, vida comunitária está fora de moda. Como assim, cara? Como que eu vou chamar pessoas para almoçar na minha casa? Minha casa tem 4 pratos, 4 talheres. Como que eu vou? Não, minha vida é compacta, eu tenho pouco tempo, eu não tenho tempo de estar com pessoas, vai sujar a louça, vai isso, aquilo. Não, pessoas tocarem na minha vida. Como assim, vida de igreja, vocês interferem na vida um do outro? Sim, sim. Como eu interferia na vida das minhas irmãs? Aliás, eu interfiro até hoje. Quando eu estou perto delas, elas vêm com uma roupa meia curta, eu falo, tu não tem marido não? E eu chamo o marido dela, tu não está vendo não? A roupa dessa mulher está muito curta, manda ela melhorar lá. Interfiro, e elas interferem na minha. Se elas verem eu tratando meu filho com muita brutalidade, ou com muita omissão, elas vão dizer, ei, precisa educar esse menino. Isso é vida de igreja. Não tem como viver uma vida saudável, uma vida piedosa, cristã saudável em carreira solo, irmão. Eu sei que está muito na moda a carreira solo. Está todo mundo deixando suas bandas e partindo para a carreira solo. Mas a vida cristã, ela foi desenvolvida para ser vivida num contexto de comunidade. Então, o peso do meu coração que eu quero compartilhar com vocês está muito ligado com Isaías 69, verso 9, que diz, o zelo pela tua casa me consome. Davi tinha feito coisas, e as pessoas estavam acusando Davi das coisas que ele tinha feito. Mas ele foi tomado por um zelo pela casa do Senhor, de forma que ele ficou preocupado que as acusações que foram dirigidas a ele tivessem sido de alguma forma conectadas à pessoa de Deus. E esse é o ponto, irmãos. Nós precisamos ser tomados por esse zelo pela igreja. Ela é a noiva de Jesus. Ah, Ivo, mas a igreja está cheia de problemas. Sim, querido. Mas isso não a torna nula. Perceba uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem pai ou quem teve acesso ao pai, seu pai era perfeito? Não. Meu pai tem defeitos. Teve defeitos na minha criação. Mas eu não posso dizer que eu não tenho um pai. Ele é real. Ele existe, ele está lá na minha cidade. Ele pode estar inclusive me assistindo. E eu posso estar queimando meu filme com ele agora. Os defeitos dele não justificam que ele não existe. Porque os seus defeitos não te anulam diante de Deus. Como eu, porque estou vendo sujeira na igreja, vou dizer que a igreja não existe? Não é lógico. Então, irmãos, são muitas críticas contra a igreja. Vou falar de 3 críticas básicas. Eu tinha várias críticas para falar, mas eu achei que a gente teria muito mais fundamento negativo do que positivo a respeito da igreja. Então, nós amamos um livro que diz, por que amamos a igreja? Esse livro, quando nós lemos uma parte dele junto, eu, o Arlindo e o Ângelo, o primeiro capítulo nos humilhou de um nível muito
muito grande. Porque ele refutou tudo aquilo que a gente falava de uma maneira graciosa, com trocadilhos, e os caras são ninja, são 2 autores, né? O Kevin DeYoung e eu não sei o nome do outro. Mas o livro chama Por que Amamos a Igreja? Se você tem dificuldades com a igreja, se você se considera um desigrejado, eu te recomendo, irmão. Leia esse livro, observe o fundamento dos irmãos, pense a respeito e me chame para conversar sobre isso, para a gente pensar junto a respeito desse assunto. Então, nesse livro, eles dividiram em 3 críticas básicas. A primeira crítica é do aspecto missiológico. Aqueles que se dizem desigrejados ou os inimigos da igreja, eles falam que a igreja não cumpre o seu papel como missão na atualidade. Ela não cuida dos pobres, ela não evangeliza, ela não tem nenhuma relevância na cidade. E o engraçado é que, ao sair da denominação, a primeira coisa que eu e o meu grupo fizemos foi exatamente isso. Não, a igreja não evangeliza, vamos evangelizar. E aí a gente tinha toda sexta-feira um evangelismo na rua. E a gente juntava brinquedos e a gente distribuía para as crianças pobres, porque nós queríamos ser uma resposta à igreja, porque a igreja está dormindo e nós somos a verdadeira igreja. E levantava aquela bandeira de... vocês estão errados e nós estamos certos. A segunda crítica que ele fala é do aspecto pessoal. A igreja é cheia de pessoas de mente fechada, hipócrita, julgadora, homofóbica, legalista. E essas pessoas sentem-se feridas e decepcionadas com a liderança. Dessa forma, elas olham para qualquer liderança como controladora, e elas elegem a sua própria rede de pregadores. Então elas ouvem aquelas pessoas ali, e qualquer coisa fora disso não convém, ok? Então 2 Timóteo 4,3 ela fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Veja se não tem alguma conexão com isso. A gente começa a só ler um tipo de material, só ouvir um tipo de pregador, só caminhar num tipo de grupo. Mas o que a minha Bíblia diz é que existe uma multiforme graça e uma multiforme sabedoria de Deus a ser revelada a nós. A partir do momento que eu só recebo de um tipo de nutrição, eu vou ficar super nutrido daquilo, mas eu vou ficar subnutrido de algumas áreas. Então, o segundo aspecto é o aspecto pessoal, e esse é a maioria. Não, eu fui ofendido e toda liderança para mim não presta, não funciona, não está certo, está errado, é estrutura, é nicolaíta, é Balaão, é tantas outras coisas. O terceiro aspecto é o aspecto histórico, e esse é o que pega muito, tá? Para eles, a igreja como conhecemos hoje é um acidente histórico e não bíblico. É pagão. Tudo que está ligado a sermão, prédio, pastor, liturgia, oferta, é um desvio do estado puro e natural da igreja. E eu vivenciei isso. Eu saí da igreja sem receber influência de ninguém, e eu comecei a reunir um pequeno grupo. Mas eu tinha um discurso de unidade. Eu falei: quem são os irmãos da minha cidade que caminham da forma parecida comigo? E eu encontrei um outro grupo. E esse outro grupo já tinha recebido influência de irmãos que caminhavam de maneira mais orgânica, mas eles já tinham uma estrutura formada, uma eclesiologia. Apesar de ser contra a igreja, eles tinham uma eclesiologia. Eles acreditavam que a igreja precisava se reunir de forma totalmente orgânica, não podia preparar a pregação, porque a pregação deveria ser espontânea, não podia preparar a adoração, porque a adoração precisava ser espontânea. Então, na nossa reunião, naturalmente, alguém preparava uma pregação, os irmãos preparavam um louvor, e nós reunimos a primeira vez, os irmãos nos toleraram. Quando foi a segunda vez, terminou nossa reunião e a gente cantou louvores, que todo mundo cantava, e trouxe uma mensagem. Eles disseram: olha, está tudo errado, vocês não sabem de nada, esse negócio de preparar pregação não é de Deus, esse negócio de preparar setlist de adoração não é de Deus. E aquilo
veio como um machado na minha cabeça e eu disse: ferrou. A única coisa que eu sei fazer é isso. Eu sei reunir o povo para a gente adorar a Deus, eu sei compartilhar a palavra, mas os irmãos disseram que está tudo errado, eu não sei como é que está certo, falei: vou parar tudo. E aí eu fiquei uns dias chorando, perdido, o que eu vou fazer, para onde eu vou? E a questão é que existe um ideal de que as coisas vão acontecer de maneira miraculosa, e um vai levantar e vai liberar. Claro, tem uma passagem que diz que quando reunirem, um vem com um hino, outro cântico, outro. Mas veja, irmãos, vocês estão numa conferência, tem uma programação. Se isso é Balaão, tira esse crachá do teu peito agora, irmão, que vai te ferir. Porque o orgânico, ele gera vida, mas o orgânico precisa se organizar. Se você for num pomar de plantação orgânica, você vai ver que tem uma ordem. Deus é um Deus que tem ordem, tudo o que Ele faz existe uma ordem. Deus estabeleceu a criação e teve uma ordem. Cada coisa que Ele colocou tinha uma ordem, tinha uma prioridade, precisava que uma parte estivesse pronta para que outra parte fosse feita. Deus, quando estabeleceu família, Ele colocou ordem, existe um pai, existe uma mãe, existe filhos. Quando Deus estabeleceu a igreja, em 1 Timóteo 3 ele fala da ordem, existe presbitério, existe pastores, existe diáconos. Deus é um Deus de ordem. Mesmo que a nossa movimentação aconteça de maneira orgânica, o orgânico precisa ser organizado. Se você tem problema com a organização, você tem problema com a vida, você tem problema com Deus, você tem problema com a criação. E talvez o seu problema tenha a ver com uma coisa. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos desconectados do Senhor, nós estamos desconectados de nós mesmos e naturalmente uns dos outros. Porque a minha vida entra em ordem quando, em comunhão com Deus, eu sou ordenado. E a partir do momento que Deus entra e me ordena, eu consigo receber graça a partir dele para ordenar a minha casa, a minha família, as minhas finanças, os meus relacionamentos, o meu ministério, a minha profissão. Vocês estão comigo? Então, eu quero ler alguns versículos. Eu vou tentar. Minha esposa sabiamente falou assim para mim: vença os seus inimigos imaginários. Porque a gente vai adquirindo dos outros, né, que a gente caminha perto. Então eu ouço muito o Ângelo. E eu aprendi com ele. Eu ouço o Arlindo, eu aprendo com cada irmão que eu estou perto. E quando eu me vejo, eu estou brigando também com os caras lá do fundo. Não é culpa dele, não. Culpa minha, que eu sou fraco. Fico absorvendo muito. Natan está no fundo hoje, né? Nem ouviu. Tá tudo bem, mano. Faz café aí. Foi o Arlindo que ficou preocupado. O que estão falando de mim? Então, irmão, abra sua Bíblia agora para você acreditar que eu vou usar a Bíblia para falar hoje aqui. Mateus 16, versículo 18 e 19. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. 19, dar-te-ei as chaves do reino, tá certo? Estão olhando com cara de assustado, eu dei a referência errada? É isso? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Quem está edificando a igreja, irmãos? Olha aí 18 e me responde, por favor. Quem está edificando a igreja? O próprio Jesus está edificando a igreja. É do interesse de quem essa construção?
de Jesus. E de quem ele recebeu esse desejo? Pula agora para Efésios 3, verso 8 e 10. 8 ao 10 diz assim: Paulo está falando: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, a revelar a todos qual é a dispensação deste mistério. Que mistério é esse? Que desde o século passado foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Então, peraí, Paulo recebeu uma graça para revelar um mistério que ele recebeu de Deus, e a intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. No verso 11, que eu não citei para vocês, mas dá uma olhadinha, diz assim: conforme o eterno propósito de quem? De Deus. Jesus está edificando a igreja em Mateus 16. E a edificação tem a ver com um desejo de Deus. Deus, no seu perfeito plano, determinou a edificação da igreja. O seu filho Jesus está cumprindo a edificação. A minha pergunta então é: quem é você para trabalhar contra isso? Eu tenho profundo pesar e arrependimento de quantas vezes eu maculei a imagem da igreja, de quantas pessoas eu contaminei com as minhas ideologias equivocadas, desequilibradas e imaturas. E Deus é tão bom, até para nos humilhar, que cada pessoa que eu fiz o favor de denegrir a imagem da igreja, o Senhor me mandou procurá-las para pedir perdão pelas coisas que eu falei. E você acha que foi fácil para mim? Eu sou orgulhoso. Eu chegar para a pessoa e ter que lavar os pés dela e dizer: você me perdoe, eu estava errado. Algumas ainda tiveram algum argumento para me refutar, mas outras que me respeitavam como alguém que tinha alguma maturidade, disseram: você está certo. Dessas, algumas apostataram da fé. Eu tenho amigos que caminhavam comigo desde a adolescência, que hoje são maçom, são espírita, que está vivendo uma vida louca, que está no 4º, 5º casamento. Pessoas que caminharam perto de mim e ouviram as minhas ideias equivocadas. Deus teve misericórdia de mim, que me colocou perto de irmãos que me trouxeram equilíbrio. Isso é o poder da igreja, irmãos. Existem pontos cegos na nossa vida que tornam impossível estacionar essa vida pecadora numa vaga que é apertadinha, que é estreitinha, que é o padrão do reino de Deus. E sozinho eu vou arranhar toda a minha vida, eu vou amassar toda ela. Mas se eu apelar para irmãos e dizer: eu não consigo sozinho, você me ajuda, você vai olhar tentando estacionar irmão dizendo assim: vem, rola um pouquinho para o outro lado lá, não, para, vai bater. E é assim que eu me sinto na igreja, irmãos. Porque eu tenho todo o potencial para ser o pior marido que está presente nesse lugar. Porque ou eu vou ser um homem omisso e vou deixar minha mulher mandar em casa, ou eu vou ser um tirano que vai subjugar a minha mulher, que vai gritar com ela, que vai dizer: cala tua boca, quando eu falar tu só obedece. Mas sabe por que ela não está frita? Porque ela tem irmãos que ela pode apelar. Se eu maltratar ela vai ligar para o Ângelo, ela vai ligar para o Arlindo, e esses caras vão chegar e eles têm liberdade, se for preciso, de bater na minha cara. Eu tenho todo o potencial para ser o pior pai desse lugar. E o que traz equilíbrio para mim, irmãos,
além da minha comunhão pessoal com Deus, claro, eu não estou desprezando isso, é ter pessoas que vão falar na minha vida. Vão dizer, cara, você não pode fazer isso. Cara, você exagerou. E se você é daqueles que acredita que a sua vida é tão blindadinha que não cabe mais ninguém perto dela, eu vou te convidar a parar de perder o teu tempo aqui. Vai lá para fora e na próxima ministração você entra. Porque de repente pode ter algo que te interesse mais do que eu estou falando. Porque o que eu vou falar é de uma vida de igreja que, se for necessário, um irmão invade a vida do outro. Para tirar ele do pecado, para tirar ele dos laços que a vida apresenta. Amém? Então entenda uma coisa. Deus, através de Cristo, em seu plano eterno, vai revelar a sua sabedoria à igreja, irmãos. Agora, 1 Coríntios 3, verso 10, se você não quiser abrir, eu vou ler para você rapidinho. Ainda esse Paulo está dizendo assim, segundo a graça que Deus me deu, lancei como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja é o edifício de Deus e Jesus é o seu fundamento. Pausa aqui. Alguém aqui já construiu uma casa? Do nada? Não é reforma não, construção. Antes de eu mudar para cá, eu estava construindo a minha casa. Irmãos, eu gastei um dinheirão no fundamento. E os pedreiros estavam trabalhando lá, né? E quando eu vi a quantidade de grana investida, eu cheguei, eu vou lá agora, deve estar bonito. Quando eu cheguei lá, e aí, cara? Isso aí. Podia ter arrumado uma imagem, né? De um fundamento de uma casa, para vocês verem. Isso aqui, nisso aqui tem todos esses R$1.000 que eu te entreguei? Fundamento é algo caro, mas ele não é visível. Talvez você está olhando para a sua igreja e está dizendo, eu não estou vendo Jesus lá. Ele está no fundamento, ele está edificando aquele lugar. O que você está acessando para cima são aquilo que foi lançado sobre essa pedra angular que é Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você agride as paredes, você agride o fundamento. Quando você fala daquela construção, você está falando do próprio Cristo. Quem era que Saulo perseguia? Lembra de Saulo? Vocês podem responder, irmão, eu quero conversar com vocês, eu não me sinto bem sozinho aqui não. Saulo matava os santos da igreja primitiva. E um belo dia, Jesus aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não perseguiu Jesus. Quando nós afrontamos, denegrimos e maculamos a igreja, nós estamos afrontando, denegrindo e maculando o fundamento da igreja, que é o próprio Cristo. Vocês estão entendendo? Agora percebam uma coisa, o fundamento é algo precioso, o fundamento é algo que custa caro. Como que o próprio Deus investiria aquilo que ele tem de mais precioso, o seu Filho Jesus, no fundamento da construção, se ele não tivesse interesse na edificação desse lugar? Faz sentido para você? Aquilo que ele tinha de mais precioso, ele colocou no fundamento. Ele entregou lá no fundamento. Jesus deseja
edificar aquilo que o Pai deseja. É um eterno propósito de Deus manifestar-se por meio da igreja, irmãos. Com isso eu quero afirmar 3 coisas. Eu já afirmei algumas, eu não sei se vocês estão anotando, mas se vocês querem que eu seja mais pedagógico, Jesus está edificando a sua igreja, foi o primeiro ponto que eu toquei. O segundo ponto, Deus, através de Cristo, em seu plano eterno, vai revelar a sua sabedoria por meio da igreja. O terceiro ponto, a igreja é o edifício de Deus e Jesus é o seu fundamento. Dentro desse ponto, eu quero afirmar que Jesus tem total compromisso, zelo e paixão pela sua noiva. O Pai tem enorme interesse de edificar a noiva do seu Filho. O Filho deseja construir um lugar para Deus descansar. Como eu, como cristão, expresso amor por Jesus e ódio pela sua noiva. Posso usar exemplos aqui? Quem eu lembro que está noivo aqui? Bruno e a Liz estão aqui? A Liz eu sei que está trabalhando na limpeza ali. Já que não tem um noivo aqui, eu vou usar um casal então, que está mais perto aqui, o Cláudio e a Júlia. A Júlia gosta muito quando eu menciono ela. No fim da reunião ela tenta me agredir. Como você se sentiria, Cláudio, se eu chegasse para você e dissesse assim, cara, eu amo você, mas eu odeio a Júlia. É exatamente assim a nossa expressão, quando eu digo, eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja. Faz sentido para você? Efésios 5:23 fala do amor de Cristo pela sua igreja. Fala de Cristo como o cabeça da sua noiva, da igreja. Fala da sua entrega pela noiva. Não tem como amar o cabeça e odiar o corpo. Cláudio e a Júlia são um. Pode ser que eu tenha mais afinidade com Cláudio e goste mais dele do que dela. Mas pelo amor que eu tenho por ela, eu vou aprender a caminhar do lado. O amor que eu tenho por ele vai me fazer aprender a amar ela. Relâmpagos e trovões estão saindo aqui, irmão. Então, irmãos, se você ama a Jesus, mas você não ama a igreja, eu quero dizer para você que você está vivendo uma esquizofrenia espiritual. Porque você está contra Jesus, você está contra Deus. Jesus ama tanto que ele se entregou por ela. Como que eu posso olhar o meu amado entregando a vida dele pela sua noiva e eu não vou me entregar, irmãos? Eu declaro isso por várias vezes e hoje de manhã eu declarei isso para um irmão. Eu mandei uma mensagem, eu cheguei aqui, eu senti a dor dele e eu comecei a chorar sentado no meu lugar. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, eu sei de tudo que você está passando, mas eu estou com você. Eu morro com você se for preciso. E isso é vida de igreja. Eu sei que tem irmãos que morreriam por mim nesse lugar. E eu sei que tem irmãos que sabem que eu entregaria a minha vida por eles. Mas do jeito que eu entregaria por eles, eu entregaria pela esposa deles, pelo filho deles. A noiva pode estar imatura, ela pode ter cheia de defeitos,
Mas o nosso papel é ser leal a Deus, porque Ele determinou que o seu filho vai casar com ela. E antes de eu me preocupar em denegrir a sua imagem, eu preciso trabalhar na sua edificação. Aquilo que você está vendo que está faltando na igreja é culpa sua. Porque Deus entregou uma graça a você como Ele entregou a Paulo. Mas você está esperando que outros façam aquilo que Ele te chamou para fazer. Isso não tem a ver só com desigrejados, irmãos. Isso tem a ver com aqueles que estão dentro da igreja, mas estão de braços cruzados. Está todo mundo trabalhando na edificação. Um está colocando uma pedra, o outro está colocando argamassa, betume. E os outros estão olhando, vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Eu prefiro relacionar com aquele que expressa ódio pela igreja, do que aquele que expressa amor e não faz nada por ela. Porque esse é mais verdadeiro. E esse é o nosso papel, irmão. Toda hora vamos, irmão, você tem mais para dar. Porque eu desejo que um lugar seja construído para a presença de Deus. Eu desejo que o reino de Deus venha de uma vez com a sua justiça, transformando tudo ao nosso redor. E eu entendi que não é a minha justiça que vai te colocar no céu, que vai te fazer viver um lugar confortável como se você já estivesse no reino, mas é construindo esse lugar para Ele, a presença dEle vindo e trazendo ordem sobre todas as coisas. Porque eu sou réu, confesso, irmão. Eu amo tanto a igreja que um dia eu percebi que eu idolatrava a igreja. Eu amava mais a igreja do que o próprio Jesus, e isso é sair do fundamento correto também. E o que eu faço com as acusações, Ivo? Trabalhe para que elas deixem de ser verdadeiras. Quando alguém falar para você assim, mas a igreja não tem amor, ame essa pessoa, escute essa pessoa. Ela vai expressar toda a criticidade dela e você vai só ouvir ela, e no final você vai abraçar ela, você vai amar ela, você vai orar por ela. Você não vai tentar responder a ela, você não vai tentar resolver os problemas dela. O amor tem poder para curar. Nós somos muito bons de argumentos, mas o amor é muito mais forte. Então tem questionamentos, tem acusações levantadas por esses irmãos que são verdadeiras, sim. São verdadeiras, irmãos. Tem muita coisa que é verdade. A questão é como nós vamos responder a isso. Porque enquanto eu respondi criticando, eu vi pessoas se perdendo ao meu redor. Mas eu te garanto que no dia que eu tomei uma postura de dizer, eu vou sair da posição de crítico para uma posição de edificador, a minha vida abençoa muito mais pessoas agora do que naquela época. A minha família foi muito mais abençoada por isso do que pelo aquele meu primeiro posicionamento. Porque o meu casamento estava acabando. Meus filhos provavelmente se perderiam. E graças a Deus eu estou trabalhando na conversão deles, eu estou pelejando, pregando o evangelho. 1 mês ou 2 meses atrás, os dois pediram para batizar. Um de 10 e o outro de 11 anos. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas ainda estou empurrando eles mais um pouquinho assim, porque de vez em quando o velho homem fala mais alto ainda. Então entenda uma coisa. O problema não são as acusações podem ser reais, são como nós respondemos a essas acusações. Deixa eu correr que meu tempo acabou e eu estou para terminar a introdução aqui, irmão. Você pode ter bons argumentos, se a sua movimentação não edifica, ela destrói. A igreja é viva, a igreja é orgânica, mas ela é organizada. Nós podemos desejar viver uma vida cristã de maneira orgânica,
o funcionamento do sacerdócio de todos os santos, mas nós não podemos, por causa disso, tornar nula a movimentação de igrejas que tem gerado muito mais relevância no Brasil do que a sua vida, irmãos. É arrogante você querer criticar uma igreja que muda cenários político, social. Quanta relevância a sua vida tem gerado para o reino de Deus? Quanto que você tem edificado? Quantas pessoas têm conhecido Jesus através de você? Agora a igreja que te apresentou Jesus não serve mais para você, porque você agora é melhor do que a igreja, você está acima. Bom, eu tenho críticas, mas eu vou pular as críticas, eu vou partir para a conclusão. Eu não posso negar que a igreja tem problemas. Eu não tenho como discordar disso. Mas eliminar a importância da igreja e se afastar da comunhão por causa disso é o start da morte espiritual. Você quer morrer? Anda só, irmão. Anda só. É certo. O resultado vai ser esse. Entenda uma coisa. Existe uma promessa de segurança na igreja. Mateus 16:18, eu li para vocês. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você está na igreja, irmão, você tá no nosso gueto. Existe uma proteção aqui, ó. Você está na gangue, no grupo, na comunidade, nos brothers, nos irmãos. Aqui existe proteção. Saia debaixo dessa proteção e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Existe proteção para a sua família. Nós somos guardados por meio da comunhão e a partir da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. Nós não vamos andar no nosso próprio pensamento, nas filosofias desse mundo. A palavra de Deus é que vai nos dirigir como é o relacionamento, como é o casamento, como é a educação de criação de filhos, como é que eu cuido das finanças, como é que eu cuido de tudo. A Bíblia vai me responder, irmãos. Deixar de congregar é descumprir uma ordem bíblica. Hebreus 10:25 deixa muito claro: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Ah, mas eu estou reunindo com as pessoas. Está reunindo para quê? Porque eu reuni 1 ano e meio com as pessoas e eu não congreguei. Congregar é quando os santos se reúnem para uma assembleia ao Senhor. Se Ele é o centro da sua reunião, você está congregando. Se o centro da sua reunião são as críticas contra a igreja ou qualquer pessoa, lá pode ser criticismo, não cristianismo. Então, não tem como viver uma vida cristã desacompanhado do congregar. Da admoestação dos irmãos, da submissão, da disciplina eclesiástica, dos sacramentos. Nossa, só coisa negativa, né, irmãos? Lembra quando o Ângelo falou da lei ontem? A lei do Senhor é doce, mais doce do que o mel. Salmo 119, que ele falou que qual foi o termo que ele usou? Uma adoração à lei, alguma coisa assim? Declaração de amor à lei. Então, a igreja é chamada para expressar a sabedoria de Deus. É verdade que nós vamos encontrar na igreja as atitudes de falta de sabedoria. A igreja, ela expressa o reino de alguma forma, mas ela não é o reino de Deus. A igreja, ela está cheia dos santos de todos os tempos, né? Os vivos e os mortos fazem parte da igreja, de uma única igreja. Mas esses santos que estão vivos ainda não morreram totalmente, não. E eles vão te ferir.
eles vão errar contra você. Eu vi uma citação do Charles Colson, eu acho, no livro Por que Amamos a Igreja. Ele diz: a igreja de Jesus é como a arca de Noé. O mau cheiro de dentro seria insuportável se não fosse a tempestade lá de fora. Mas entenda uma coisa: foi por meio dela que Deus resolveu se manifestar na terra. Ele não tem um plano B, irmãos. Não adianta você aguçar sua criatividade para criar uma nova expressão do que é essa igreja. Deus já estabeleceu a igreja. Se você não é um com a igreja invisível dos vivos e mortos de todos os tempos, você está fundando uma nova seita, irmãos. Parabéns. Não é possível concordar com qualquer ideia que torna a ação da igreja inútil, que despreza toda a história da igreja, tudo que os santos viveram, tudo que foi construído, os credos, as doutrinas. Qualquer coisa fora disso é uma ideia de livre pensamento que não é a igreja, irmãos. Se a sua igreja não tem oração, eu queria te lembrar uma coisa. Eu quero sair da minha igreja, acontece, tá? Os argumentos que chegam a nós. Eu queria vir para cá, a minha igreja não tem muita oração. Querido, você tem livre acesso a Jesus. Entra no seu quarto e ora. Essa é a melhor forma que ele ensinou. Se você tem poder de mobilização, chame outros para orar com você. Mas ore a Deus. E não torne uma reunião de oração como uma movimentação contrária à sua própria igreja. Ore a Ele e por ela. Mas a minha igreja não tem comunhão, eu vi que vocês têm muita comunhão. Você tem comunhão com Deus? Então você tem capacidade de gerar comunhão com os outros. Chame as pessoas para perto. A minha igreja não tem evangelismo. Você conhece Jesus? Apresente Jesus para outros. A minha igreja não tem um ensino sólido assim, sabe? Você já ouviu falar da Bíblia? Leia ela, aprenda e ensine para as pessoas. Dessa forma vai ter ensino sólido na tua igreja. Você tem a fonte de todo o conhecimento acessível a você, irmão. Uma Bíblia não é caro não, irmão. Tem Bíblia de R$8. E acontece, irmãos. A gente é uma geração que quer tudo na boca. Um dia eu fui pregar num lugar, o irmão me pegou na descida assim: irmão, onde é que tu aprendeu todas essas coisas? Eu falei: na Bíblia, irmão. Eu acho que eu vou ter que estudar a Bíblia. É bom. De vez em quando é bom. Então lembre-se, oração, comunhão, evangelismo, ensino não são o fim. São apenas meios, o fim é o Senhor, a sua presença. A minha oração é que nesses dias sejam levantadas movimentações apostólicas, movimentações proféticas que vão continuar a lançar os fundamentos sobre a pedra angular que é Cristo. Efésios 2:20 fala a respeito disso. Eu queria que você ficasse de pé. Se tiver alguém aqui da música também que puder chegar, chega aqui, por favor, porque eu queria gerar um compromisso nessa manhã aqui. Eu não sei se vocês gostam de compromisso, mas compromisso é a coisa que a gente mais arruma quando a gente resolve viver a vida de igreja. E nós somos um, irmão. Se você está em Cristo, eu sou um com você. Não, mas eu não sou da tua igreja, não interessa, você é meu irmão. Então lembra de uma coisa. Nós estamos só começando o nosso ano. Nós ainda estamos nas primeiras horas do ano de 2020. Mas olha para o ano passado e deixa ele. Esquecendo as coisas que para trás ficaram, prossegue para o alvo. Eu queria convidar você a assumir um compromisso de preparar um lugar para a presença de Deus nesse ano que se inicia.
E eu não estou te convidando a fundar a igreja, irmãos, tá? Não que eu seja contra fundar a igreja, mas isso é uma graça para aqueles que percebem na sua vida uma graça apostólica para fundar a igreja de fato. Mas eu queria que você assumisse um compromisso comigo de construir esse lugar. E não existe nada de novo para ser feito. Deus elegeu a igreja para fazer isso. Jesus está edificando a sua igreja. E eu queria lembrar para você que você é um amigo do noivo. João fala dos amigos do noivo. Alguns anos atrás nós tivemos um encontro que tratava só a respeito desse assunto. Como amigo do noivo, o nosso papel é edificar, é preparar a noiva para o casamento. Será que você pode entrar junto comigo nisso? Você pode assumir esse compromisso de nesse ano trabalhar pela edificação? Fica à vontade aí. Traz a unção aí. Se em algum momento você percebeu que a sua vida ela funcionou como um desserviço para a edificação da igreja, a parte boa é que Deus é misericordioso. Você está aqui, você está vivo. Porque se você tivesse falado mal da minha noiva e eu fosse Deus, eu não te dispensaria. Mas Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Se você sente que você trabalhou nesse desserviço ao reino, eu queria te convidar a se arrepender disso. E se você acha que isso que você fez contaminou pessoas, eu queria que você tomasse o compromisso de pegar o seu celular, mandar uma mensagem para essa pessoa e dizer: cara, eu queria muito ter um tempo com você. Porque isso testemunha a respeito de quem nós somos como igreja, irmãos. Reconhecer erros, voltar atrás àquilo que nós fizemos, testemunha a respeito da graça do Senhor. Eu queria que você se comprometesse a procurar pessoas que você rompeu os seus relacionamentos por causa de discussões eclesiológicas, teológicas, escatológicas. O que nos une é Cristo, irmãos. E o nosso ponto de comunhão precisa ser a nossa concordância. O problema da criticidade é que a gente encontra as pessoas e a primeira coisa que a gente quer descobrir é o que a gente pensa diferente. E nós temos tantas coisas para pensar em comum. Por que a gente não acessa a vida um do outro a partir daquilo que a gente percebe que nós somos um no Senhor? Por que a gente já precisa ir profundamente nos aspectos teológicos que vão gerar divisão entre nós? Se você falou mal da sua liderança, de pessoas que foram importantes na sua vida, irmãos. Nossa, eu tinha algo que me acusava toda vez, eu falei mal do meu pastor, e ele fez o meu casamento, e a esposa dele me deu uma toalha bordada com o meu nome e o nome da minha esposa. Toda vez que eu ia me enxugar com aquela toalha, vinha acusação, dizer: nossa, eles me amaram tanto, por que eu falei mal deles? E você sabe por que às vezes você sente uma rispidez do pastor com as ovelhas? É porque você não sabe quantas ovelhas causaram feridas nele. É muito fácil só olhar para o meu problema quando eu não consigo olhar para o problema do outro. Enquanto você não aprender a lidar com as sombras que te rodeiam, você nunca vai olhar